E o posto de atendimento da Receita Federal encerrou seus atendimentos em Batatais. Marcelo Arruda fala sobre os fatos. Bom, a Agência da Receita Federal em Batatais, ela funciona aqui há mais de 30 anos, né? Então nós já tivemos um forte atendimento presencial. Então todas as questões relacionadas ao fisco, à tributação federal, imposto de renda, imposto das empresas, isenções fiscais, certidões negativas, regularização de imóveis, regularização de CPF, ajuste de cadastro para fins de inventário, enfim, uma gama de serviços públicos eram prestados aqui na Agência da Receita Federal. Com o tempo, a Receita foi lançando na plataforma digital a possibilidade do cidadão ter a maioria dos serviços disponíveis com acesso via internet. Só que isso depreende que as pessoas tenham habilidade para lidar com informática, tenham conhecimento técnico mínimo, né? E hoje em dia, com essas questões de fraudes que a gente sabe que existem, as pessoas têm medo de lidar diretamente com a informática e de cair num ambiente errado e acabar encaminhando essa documentação indevidamente. O que geralmente acontece. Isso. Ou de ter ainda suas senhas roubadas, então isso gera bastante insegurança. E uma outra questão que a gente considera também é o seguinte: hoje o cidadão, apesar de ter acesso ao celular, né, o smartphone, que conecta ele com a rede mundial de computadores, o pessoal usa muito para WhatsApp, Facebook, TikTok, mas não tem um conhecimento aprofundado. Quando o cidadão se depara diante de ter que resolver um problema sério que pode comprometer a vida dele, ele se vê absolutamente ilimitado, né? Então, ainda que existam os caminhos para as pessoas chegarem pelo meio digital na Receita Federal, assim como outros serviços, tanto federais quanto estaduais, a gente entende que a população não está adequadamente preparada para isso. Então, a nossa preocupação é no sentido do atendimento do cidadão, né? Porque a gente, por exemplo, eu me aposento agora em janeiro, se Deus quiser. Os colegas que trabalham aqui na Receita, um colega de Ribeirão Preto e outros 2 colegas que são daqui de Batatais, eles poderão trabalhar de casa, em trabalho remoto, não vai afetar a vida dos servidores. Mas sim da pessoa que está aqui, né, Marcelo? Que às vezes, como você disse, a pessoa tem acesso ali à internet, ela vai até um determinado ponto. Chegou ali, ela para e ela precisa da instrução ali, com a pessoa explicando o passo a passo. E a nossa preocupação é realmente com o cidadão, para que ele possa continuar tendo um bom atendimento que sempre teve aqui em Batatais. Lembrando que a nossa agência aqui era responsável para atender praticamente todas as cidades do Vale da Cachoeira. Então a gente atendia contribuintes de Batatais, Brodós, Santo Antônio da Alegria, Cajuru, enfim, uma grande infinidade. E até mesmo pessoas de Ribeirão ou de Franca vinham fazer o atendimento aqui porque achavam que o atendimento aqui era mais ágil do que em outras localidades. Mas enfim, então o que a Receita propôs para esses municípios onde as agências vão fechar? Que a prefeitura assuma um posto de atendimento virtual nessas cidades. O que seria isso? A Receita disponibilizaria os equipamentos, né? E a prefeitura ela teria que se responsabilizar pelo local, por alguns servidores terceirizados, que eu entendo que no máximo 2 servidores terceirizados já atenderiam a necessidade, e um servidor público municipal que seria o gestor responsável pela equipe. Então a Receita daria todo o suporte, todo o treinamento para essa equipe, para o atendimento, para que eles então pudessem ser a porta de entrada para o cidadão, para os atendimentos da Receita Federal. Então receberiam documentos, formalizariam processos, escanear documentos, juntar documentos aos processos, enfim. Não seria um atendimento da Receita, mas uma porta de entrada para a Receita e onde o contribuinte pudesse se sentir mais seguro de que ali ele estaria num ambiente que ele possa confiar, né? O atendimento continuaria sendo virtual, porém com a orientação de uma pessoa capacitada. Isso, e a porta da entrada através de uma instituição, vamos dizer assim, né, regular, né? Então a gente entende, por exemplo,
para a prefeitura, a gente entende que o repasse desse ônus, né, com essa equipe para a prefeitura, que é uma coisa que seria de responsabilidade do governo federal, a gente também entende que não é legal, porque vai sempre sobrando para o município, né, assumindo os custos para atender a população, etc. e tal, e muitas vezes o município não está preparado para isso. A gente não sabe agora, se é esse o caso, por exemplo, provavelmente não tinha previsão orçamentária no orçamento que foi aprovado para essas despesas extraordinárias. Então, até o momento, a Prefeitura Municipal de Batatais não manifestou interesse em levar adiante esse projeto de instalação do posto de atendimento virtual. A gente até clama, mais uma vez, aí para que haja um esforço sobrenatural aí da administração, pensando justamente no atendimento da nossa população. E sabendo que reverter uma situação dessa depois de acontecida é muito mais difícil, né? Ainda dá tempo né, o poder público falar, não, peraí, vamos ver o que a gente faz. Não, existe um tempo? Eu acho que a gente ainda tem esse tempo, né? Não seria nem dessa semana, né? A prefeitura manifestando interesse, tem toda a boa vontade da Receita em que isso de fato possa se estabelecer, né, para que o nosso cidadão não fique prejudicado no seu atendimento. Eu lembro que recentemente nós perdemos a agência do INSS em Batatais. Então eu gostaria até de destacar o pessoal, toda vez que se fala em reforma administrativa, enxugar a máquina pública, etc. e tal, toda vez que se fala disso, é de prejudicar o atendimento a você, cidadão. Porque o serviço público que é disponibilizado próximo de você vai se distanciando cada vez mais. E o ônus acaba recaindo sobre o cidadão. Porque muitas vezes ele vai ter que recorrer a um profissional que saiba trabalhar com essas ferramentas e vai ter que pagar para essa pessoa para prestar um serviço para ele, entendeu? Enquanto a gente poderia ter esse posto de atendimento aqui. Então eu acho assim, que se houver boa vontade da administração, eu acho que a Receita também vai ter de sua parte a boa vontade no sentido de formalizar isso, ainda que seja no começo do ano que vem. Eu acho bastante importante a gente fazer isso em prol da nossa população de Batatais, da nossa cidade, da representatividade política que a gente tem. A gente não pode admitir a nossa cidade, eu falo como cidadão batataense, eu não falo como servidor público, nem como ex-vereador. Estou falando como munícipe, né? A gente não pode admitir a nossa cidade e perdendo representatividade política e de órgãos públicos na nossa cidade, para a gente virar uma cidade, como dizem, dormitório, né? A gente precisa lutar para defender aquilo que a gente tem e conquistar mais coisas para a nossa cidade. Eu quero, mais uma vez, conclamar a nossa administração municipal a fazer mais um esforço aí. Eu sei que eles já estão empenhados nessa tentativa, sei que o problema orçamentário é uma questão séria que tem que ser tratada com responsabilidade. A prefeitura não pode simplesmente tomar a decisão, ir lá e contratar terceirizados, mas de avaliar essa proposta com carinho, pensando na nossa população de Batatais e na representatividade que a gente não pode perder perante os órgãos públicos federais, estaduais e assim por diante. Bom, nossa equipe, após conversar com o ex-vereador Marcelo Arruda, procurou informações na prefeitura, porém os responsáveis se encontravam em viagem. Eles serão novamente procurados assim que estiverem disponíveis para justificativas.